Oi. Oficialmente, então, bom dia, oitavos anos. Estamos aqui para a primeira live de história frio, que a gente vem aí de um momento nesse ano que não tá legal, né? A gente tá vendo a prefeitura não vai ou não vai louco, uma hora se organiza, outra hora se desorganiza. E a nossa escola, em especial, passando por um momento muito delicado, porque o prédio foi fechado pelo Ministério Público para reforma. E, inclusive, eu quero abrir esse espaço. Eu não sei se outro professor já conversou com vocês sobre isso, mas eu quero abrir esse espaço para que vocês saibam que provavelmente a gente não volta, tá, esse ano, enquanto o Ministério Público tiver fechado o nosso prédio para reforma, tá certo? A previsão é que nós voltemos só no ano que vem, tá? Fisicamente no prédio, ok? Pode acontecer de tudo voltar ao normal, mas mesmo assim vocês não podem ficar dentro do céu, tá, gente? Se acontecer de tudo voltar ao normal, a gente vai ter aula em outra escola, a gente vai ter que ter aula numa escola que tem espaço para a gente. Vocês entenderam isso, mais ou menos? Sim. Tá? Só para vocês saberem, né, como é que tá esse ano complicado aí, certo? Bom, a gente vai falar hoje sobre dois temas da história. Eu quero que vocês marquem aí no caderno de vocês. O tema é iluminismo e monarquia constitucional. E para a gente começar a aprender, a falar sobre isso, eu coloquei algumas imagens aqui na tela. O que vocês estão vendo aí na tela? Fala para mim. Vacina, aspirador de pó, um gráfico, um trem e um telefone. Tem o gráfico. Esquece o gráfico um pouquinho agora, né? Foca aí nas outras 4 imagens que vocês estão vendo. E diz uma coisa para mim. Nós estamos vendo 4 coisas essenciais. Sim. Eu vou até trocar de essencial para útil, né? A gente está vendo a vacina, a gente está vendo um celular todo conectado à casa. Então, por exemplo, através desse celular aí, por exemplo, dá para você ligar e desligar a água, você ligar e desligar o ar-condicionado, dá para você aumentar a temperatura ou ligar o fogão. A gente chama isso de casa smart, né? A casa smart, ela é conectada ao seu celular. A gente está vendo um transporte público ali, no caso o metrô, né? E a gente está vendo também um aspirador de pó. Vocês diriam que as 4 coisas que estão sendo apresentadas aí para vocês, elas são úteis? Sim. Sim. O que faz de algo ser algo útil para a gente? Ele vai ajudar com o nosso dia a dia. Perfeito. Então, por que dessas 4 imagens nesse momento? Para vocês começarem a entender que a gente vai falar hoje sobre a ciência, né? A ciência tem como principal objetivo promover facilidade na vida humana, promover respostas aos nossos problemas e fazer com que a vida humana na Terra, a nossa experiência na Terra, seja mais agradável e mais duradoura, né? O gráfico que mostra aí no slide para vocês é um gráfico que mostra, por exemplo, o quanto, né, o número de pessoas infectadas por uma doença chamada difteria, ele vem caindo dos anos 90 para cá. Se vocês olharem ali nos anos 90, a barra cinza, ela tá muito grande, né? O que vai acontecendo com a barra cinza, né, de acordo com os anos, né? Conforme o gráfico vai indo para a direita, o que está acontecendo com a barra cinza, gente? Ela tá subindo, né? Nos anos 90, ela tá bem alta. O que acontece com essa barra cinza quando vai caminhando em direção a 2017? Ela vai descendo. Depois da vacinação, ela vai caindo. Ela vai caindo. Então, justamente é isso. Hoje, ninguém mais morre de difteria. E por que ninguém mais morre da doença? Porque houve um processo de vacinação nos anos 90 que fez com que a doença fosse erradicada. É o que a gente tanto quer nesse momento com o coronavírus, né? A gente tem hoje índices altíssimos e a gente quer que com a vacinação aconteça o mesmo, tá? O processo de vacinação, ele é impossível de evoluir se a gente não tiver uma ciência
capaz de fazer isso, tá certo? Bom, para a gente inaugurar os trabalhos, então, até o século XVII, estamos falando, então, de 1600, então, ali até mais ou menos 1600, era proibido pesquisar qualquer coisa, qualquer ideia que fugisse das regras religiosas, porque a igreja detinha um controle muito forte sobre o conhecimento. Todas as bibliotecas ficavam dentro de igrejas. E os padres condenavam aquelas pessoas que faziam pesquisas de coisas que não fossem religiosas, tá certo? Então, imaginem que até o século XVI, né, estudar sobre coisas que promovessem uma melhoria da vida humana, né, e uma qualidade da experiência humana aqui na Terra era proibido, tá? Isso vai alimentar uma certa raiva em algumas pessoas e um movimento muito forte no século XVI, que é um movimento em defesa do conhecimento, né, um movimento de valorização da ciência e um movimento contra a ignorância e contra o misticismo vai nascer. A gente chama esse movimento, então, de iluminismo, tá certo? Então, sempre que vocês quiserem lembrar do que foi o iluminismo, pensem no seguinte: o iluminismo, ele foi um momento histórico em que várias pessoas começaram a criticar a religiosidade, né, em defesa do quê? Em defesa de uma valorização do conhecimento, uma valorização da ciência, né, e elas estavam lutando contra a ignorância. Porque na mente dessas pessoas aí, se você ficasse só pensando na religiosidade, nas regras religiosas, nunca haveria um progresso humano na Terra. E aí, a partir de tudo isso que eu acabei de falar, eu quero que vocês digam para mim aí, vocês estão de acordo com esse movimento, né, que nasceu lá no século XVI? Se vocês estivessem hoje, no século XVI, vocês defenderiam o iluminismo? Sim. 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 Para a gente entender onde ele nasceu, então, a gente vai apontar aqui no mapa 3 flechas verdes, que são os 3 países onde nasceu o iluminismo. Então, escreve aí, ó, o iluminismo nasceu na Inglaterra, na França e, ao mesmo tempo, na Espanha. Tá? Então, esses foram os 3 principais países onde esse movimento tomou força. E quando foi que o iluminismo começou de fato? O iluminismo começou primeiro criticando a política, né? Como sempre, a política é objeto de crítica, de discussão na sociedade, tá? Eu vou trazer para vocês um exemplo de um governo de um rei na França chamado Luís XV. Luís XV, ele é conhecido como um dos reis mais perversos da história, tá? Ele assumiu o poder em 1660. O foco a gestão do Luís XV, o governo dele, teve foco na violência. Então, ele era um rei que produzia um exército muito poderoso, e o foco do governo dele era invadir terras vizinhas, perseguir e matar pessoas que não eram católicas, que eram protestantes, tá? E a grande frase célebre dele, né, é: o Estado sou eu. Quando ele diz que o Estado é ele, o que significa essa frase? Significa que ele é o poder, ele é o governo, ele é a justiça. Então, a França nada mais é que as vontades dele, exclusivamente dele. E esse vai ser um dos reis mais criticados na história por conta dessa gestão dele, né? Ele vai incentivar as pessoas também a seguirem um padrão estético, um padrão de beleza, né? Vocês estão vendo essa peruquinha branca dele aí, toda sensual, com esses cachinhos, né? Essa peruquinha nada mais era que uma moda, né? Na França moderna aí do século XVII, tá? E era uma obrigação, tá? Os homens ricos que queriam ser bem vistos eram obrigados a utilizar isso daí, ok? Esse regime político, né, onde o rei ele tem controle total, gente, sobre as coisas, tem um nome. Vocês sabem que regime político é esse? É uma monarquia, né? Ok, sabemos que é uma monarquia. Agora, diz para mim, que tipo de monarquia é essa, onde só o rei tem, né, poder, onde só o rei comanda e ninguém pode, né, intervir, ninguém pode mexer nas decisões do rei? Que tipo de monarquia é essa? Absolutista. Imperial?
Isso, é o absolutismo, tá? Então, para quem não anotou ainda no caderno, é a monarquia absolutista. Vamos dar bom dia para a Lilian, que a Lilian chegou aí agora. Bom dia, Lilian. Liga o áudio pra gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Lilian, como eu te mandei em cima da hora o negócio, a Isa entrou, mas a gente conseguiu se comunicar com ela, a gente falou para ela acessar o vídeo depois. Eu acho que ela não tá mais na reunião, inclusive. Tá. Aí se você quiser ficar... Isso, eu comecei tem 10 minutinhos. Tá. Aí, o que acontece? Eu tô gravando já para você e ela ter acesso. Fica aqui com a gente se você gostar desse tema, porque a história é moderna, é uma delícia, né? E aí, qualquer coisa, também se não der para você ficar, você pode pegar o vídeo depois, tá? Bom. Fechou? Fechou. É nóis. Então, o Pedro já falou aí pra gente que tipo de monarquia é essa. É uma monarquia absolutista. E os autores do iluminismo, aquelas pessoas que eu disse para vocês, que começaram esse movimento, eles já propuseram um novo tipo de monarquia. Que tipo de monarquia era essa? Uma monarquia parlamentar. Um grande exemplo desse tipo de governo foi o governo do Guilherme de Orange. O Guilherme de Orange, ele foi rei da Inglaterra. Ele era protestante, ou seja, ele não era católico, ele seguia outras religiões cristãs, tá? E o Guilherme de Orange, vão percebendo a diferença, tá, gente? Entre Guilherme de Orange e Luís XV. Guilherme de Orange fez um acordo de paz com a França. E, nesse sentido, ele já é igual ou diferente do Luís XV? Muito diferente dele. Muito diferente. Tem uma coisa do Guilherme de Orange que tem alguns reis que são 8 e 80, né? Enquanto o Luís XV era muito católico, chegando a proibir outras religiões, o Guilherme de Orange chegou a permitir qualquer religião menos a católica na Inglaterra, o que talvez faça ele até ser um pouco parecido com o Luís XV em alguns sentidos, tá, gente? Uma outra coisa, o Guilherme de Orange não tomava nenhuma decisão sem antes passar por uma discussão, o que na política a gente chama de reunião com o parlamento. Então, o Guilherme, ele tinha pessoas capacitadas a aconselharem ele, a discutir decisões por ele, e só depois dessas decisões, ele tomava uma decisão na frente da sociedade. Daí eu pergunto para vocês, a frase do Luís XV, o Estado sou eu, ela se aplica ao Guilherme? Não. Não, porque isso mesmo, no governo do Orange, o Estado não é ele, o Estado é o parlamento dele, tá? Ele vai conter muitas revoltas que existiam na Inglaterra, a Inglaterra vai melhorar muito durante o governo do Orange e o povo vai parar de brigar muito com a monarquia por causa da monarquia dele, inclusive, tá? Vai conter muitas revoltas no campo, tá? E ele vai facilitar o processo de industrialização. A Inglaterra, como a gente vai ver na aula que vem, vai ser o primeiro país na história que vai começar a produzir produtos para vender em larga escala, né? Para vender para várias outras nações no mundo. Até então, antes dela fazer isso, todo mundo produzia o suficiente para a sua própria nação. Então, hoje, por exemplo, quem aqui gosta de... Vamos ver uma coisa bem gostosa. Quem aqui gosta de batata Ruffles? Eu. Alguém aqui já comeu aquela batata lá, que eu chamo de Lays, mas na verdade é Lays na Inglaterra? Já. Gostosa, né, gente? É. Quem prefere... Vamos fazer... Agora é a hora da briga. Quem prefere Ruffles e quem prefere Lays aí? Prefiro Ruffles. Eu também prefiro Ruffles. Então, pra mim tanto faz, velho. Sendo batata tá certo, né? Sendo batata tá tudo ótimo. Oxi. Pra gente começar a entender o porquê que eu fiz essa pergunta, é o seguinte: a Ruffles é produzida pelos Estados Unidos, a Lay's é produzida pela Inglaterra. Daí a pergunta para vocês é a seguinte: eles produzem só para eles ou eles produzem para o mundo? Pro mundo. Pro mundo. Eles produzem para o mundo. E aí que entra, né, o papel da Inglaterra e do Guilherme de Orange. Foi no governo do Guilherme de Orange que, pela primeira vez na história, um país deixou de produzir coisas para si mesmo e passou a produzir coisas para o mundo inteiro.
né? E a gente vai chamar esse processo na aula que vem de Revolução Industrial. Eu convido vocês a não perderem esse momento, porque esse é um momento fabuloso da nossa formação, tá certo? Bom, o Guilherme de Orange também vai ser importante, porque ele vai começar a urbanizar, sabe? Ele vai começar a construir as primeiras ruas, que antes era tudo barro, mano. Barro mesmo, tá? Ele vai construir essas ruas para poder facilitar o processo, né, de caminhar das carroças, dos carros da época, né, que a gente chama isso de carro nessa época. Ele também vai estabelecer uma religião oficial para a Inglaterra, tá, que é o cristianismo anglicano. É um cristianismo, tá, com regras diferentes, certo? É como se fosse uma igreja evangélica. Bom, e ele vai adotar em alguns momentos do governo dele uma perseguição a outras religiosidades. Mas como é isso, professor? Vai ser igual o Luís XV, que vai caçar e matar todo mundo? Não. O Guilherme de Orange vai mandar a polícia reprimir e bater naquelas manifestações de outras religiões. Porque tem algumas religiões na Inglaterra que eram contrárias a essa ideia da Inglaterra ter uma religião oficial, tá? E aí o Guilherme de Orange vai usar a polícia contra essas pessoas, certo? Mas ele também vai ser um rei importante na construção de uma carta, um documento legal, que dizia que os seres humanos têm direitos básicos, como saúde, educação e alimentação. Então ele reconhecia que todo súdito, todo cidadão da Inglaterra tinha esses direitos. Agora eu quero ver a opinião dos meus alunos lindos e maravilhosos, tá? Qual é a opinião de vocês sobre a gestão do Orange e a gestão do Luís XV? A gestão do Orange foi um pouco mais justa do que a do Luís XV. Bacana, que mais? Olha, lembra que eu falei que eu vou dar nota pela participação. Eu tô vendo umas pessoas aí que não estão participando. Vamos. 7, 8. Buzina, adoro buzina. É o caminhão aqui na porta de casa, peraí. Esqueci a Lilian, você também pode participar, tá? Qual é a sua opinião sobre a gestão do Luís XV e do Orange? Eu não posso me manifestar porque eu entrei atrasada na aula. Adorei. Olha, enquanto vocês pensam no que vocês vão me falar, por que o governo do Orange era tão diferente do Luís? Porque no governo do Orange, a Inglaterra passou por 2 revoluções. 2 momentos em que a sociedade estava muito revoltada a ponto de querer quase acabar com a monarquia e matar o rei, tá? Essas 2 revoluções são a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, tá? Lá no ensino médio, se vocês quiserem se aprofundar em história, vocês vão ter esse direito de vocês estudarem mais sobre a Revolução Puritana e sobre a Revolução Gloriosa. Mas aqui, né, onde a gente está tendo o básico para ir para o ensino médio, vocês só precisam saber por que o Guilherme de Orange foi um rei tão inovador no mundo? Porque a Inglaterra passou por 2 revoluções muito fortes, muito poderosas, e essas revoluções fizeram com que o governo dele fosse diferente dos outros governos ali da época, tá? Na opinião de vocês, a gestão do Orange já é uma gestão mais inspirada no movimento do iluminismo? Bem mais. Exatamente, tá? Bom, agora eu quero que vocês comecem a pensar do porquê que o iluminismo aconteceu. Então, primeiro, o iluminismo começou numa região do mundo que é chamada hoje de Países Baixos. Os Países Baixos é a região onde está a Holanda, ou onde está essa região aí, laranjinha no mapa, tá? Que é a região onde tem Amsterdã, tá? Esse foi o primeiro lugar do mundo a destruir monarquia, tá? Como assim destruir monarquia? Eles não acreditavam que um regime de rei seria bom para a sociedade. Para eles, a república era o melhor regime social, né, e mais libertário. E os Países Baixos, nessa região aí da Holanda, no passado, foi a primeira região no mundo que deu liberdade para as pessoas debaterem, liberdade para as pessoas lerem, aprenderem a ler e publicar livros. Esse foi o primeiro lugar do mundo onde não era crime você se opinar, você dar a sua opinião, você se expressar sobre política, tá? E esse foi o primeiro lugar do mundo aí a você ter liberdade de ensinar e de aprender aquilo que você quisesse. Então esse foi o primeiro lugar do mundo a ter liberdade de expressão,
em poucas palavras, tá? E foi o primeiro lugar do mundo também a ser governado por um chefe de Estado que era escolhido pela sociedade, tá? Então, enquanto o Luís XV estava atacando terror, tacando fogo no parquinho, esse lugar aí, né, a região da Holanda, era completamente diferente. E isso fez nascer muitos intelectuais nessa época, tá? Essa coisa de liberdade de expressão, gente, será que o mundo todo, hoje, tem liberdade de expressão? Não. Não. Eu trouxe para vocês aí 2 imagens que mostram o seguinte, tá? Lá na região de Myanmar, na Ásia, né, aplicaram um golpe militar muito recentemente e o chefe da ditadura de Myanmar proibiu a sociedade de usar internet. Só pode utilizar internet aquelas pessoas que têm uma autorização para isso. Então, existe ali dentro do governo um setor que autoriza ou não as pessoas a utilizarem a internet. Na opinião de vocês, isso é perseguição? Isso é censura? Uhum. Sim, claro, pô. E tem um outro exemplo que eu trouxe para vocês de um país chamado Bangladesh, que fica bem pertinho da China, tá? Bangladesh decidiu bloquear o Facebook e bloquear o uso de WhatsApp. Será que essa decisão do governo é para reduzir ou para controlar as conversas e para controlar aquilo que as pessoas veem e falam? Sim. Provavelmente. Provável também. Então, 8º ano, percebam o seguinte, quando a gente fala de liberdade de expressão, algo que é tão antigo, né, algo que é do século XVI ali na Holanda, a gente ainda não conquistou liberdade de expressão no mundo inteiro, tá? Vira e mexe, a gente vê não só em outros países, como também no Brasil, a gente observa situações onde as pessoas elas são proibidas de se expressar, ou elas são julgadas por se expressar, tá certo? Mas lá na Holanda foi onde nasceu esse ideal de liberdade de pensamento, de liberdade de voz, de liberdade de opinião, ou seja, uma organização social e política, né, que não persegue a reflexão intelectual, tá certo? Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês acham importante o direito de vocês poderem falar o que vocês querem, poderem se expressar e poderem conhecer aquilo que vocês querem? Vocês acham esse direito importante? Claro. Sim. Claro, muito importante, pessoal. Então é importantíssimo que a gente conheça, né, a história desse direito que hoje nós temos e que a gente sempre fique de olho, né, enquanto isso às vezes pode ser proibido ou pode ser tirado da gente, tá certo? Bom, alguns exemplos de pessoas ali na Holanda que começaram a revolucionar o mundo. Eu vou mostrar nessa aula para vocês muitas pessoas importantes, que têm o nome delas consagradas na história. E essas pessoas, elas podem ser consideradas a base do iluminismo, tá? Embaixo da parte aí do slide, onde está a base do iluminismo, eu coloquei um textinho, um quadradinho, né, que tá um quadradinho branco. Quem pode ler esse quadrado para o professor nesse exato momento? Valendo. Eu. Vai. Forma uma base de filósofos e cientistas que pensassem de maneira racional e não usassem de religião para explicar natureza e sociedade. Valeu! Então, nessa aula, vocês vão conhecer várias pessoas que deram ideias sobre como melhorar a sociedade sem ficar falando de religião, tá? E sem ficar falando de superstição. O primeiro que eu quero mostrar para vocês aí é o John Locke. O John Locke, ele é pai de uma ideia de raciocínio que a gente chama de liberalismo, tá? O John Locke, né, nos livros dele, ele valorizava o quê? A liberdade de se pensar. Ele valorizava também a tolerância religiosa, ou seja, eu tenho que conviver com a minha religião e tenho que tolerar também a religião das outras pessoas. Eu não posso perseguir e matar ninguém por conta da sua religiosidade. O John Locke também, ele defendia a separação entre religião e política, entre igreja e Estado. Então, para ele, um líder político nunca pode misturar as ideias religiosas
com as ideias políticas, tá certo? E o que vocês acham dessa ideia do Locke, na opinião de vocês? Tá certo, professor. Tá certo, eu acho. Certo. Muito Os bem. grandes pensamentos. Aí uma outra coisa que o Locke vai defender também é que os políticos interfiram cada vez menos na economia. E como é que funciona isso? Por exemplo, tá? Para o John Locke, para que um país se torne poderoso economicamente, para que as pessoas tenham uma vida cada vez mais rica, elas têm que ter oportunidade de consumir e de comprar o que elas quiserem. Automaticamente, as pessoas aqui também têm que ter oportunidade de produzir, de fabricar aquilo que elas quiserem. Por exemplo, se o nosso país proibissem vocês de consumir batata Ruffles, por exemplo, o nosso país estava indo completamente contra a ideia do John Locke. Porque para o John Locke, a gente pode consumir o que a gente quiser. A gente pode ter nas nossas mãos o que a gente quiser. Imaginem se no nosso país fosse proibida a venda do iPhone, por exemplo. Qual seria a opinião de vocês sobre isso? Ah, não sei. Quem aqui quer ter uma... Alguém aqui deseja ter um iPhone algum dia na vida? Eu não, você é louco? O bagulho mal caro. Eu vou ter dinheiro pra comprar. Vocês querem o dinheiro, mas vocês querem o dinheiro para comprá-lo, é isso? É. Então, mas vocês querem. Se vocês querem, vai chegar uma hora que se fosse proibido, vocês iam ficar putos, tô certo? Sim. Ah, então é aí que o John Locke quer chegar. O John Locke acreditava que um país, uma nação, deveria ter essa liberdade, sabe? De consumir aquilo que eles quisessem, tá certo? Existem países no mundo, gente, em que a situação não é assim ainda, tá? Existe uma certa trava e um certo proibismo das coisas, tá certo? Próxima pessoa importante da aula, René Descartes, tá? Olha que nome bonito, René Descartes. Não é Descartes, não, tá? Não é nada a ver com Descartes. Ó, eu vou falar e aí vocês repetem aí na casa de vocês. René Descartes. René Descartes. René Descartes. Isso. Esse daí escreveu muito também. E ele vai defender que as pessoas parem de seguir superstição, tá? E que a melhor maneira das pessoas seguirem pararem de seguir superstição era conquistando conhecimento. Vocês sabem o que quer dizer superstição, gente? Bom, para mim significa sexta-feira 3 gatos pretos, essas coisas. Que mais? Que mais que significa? Falando. É você acreditar numa coisa que não tem razão daquilo ser, entendeu? Exatamente. Por exemplo, né? Quem já ouviu que tomar manga com leite mata? Eu também. Isso é supersticioso, né? Pode fazer mal, de repente dar uma dor de barriguinha e tal. Agora matar é um negócio muito severo, muito dramático, né? Então isso é superstição. São, como o Pedro falou aí pra gente, são coisas que as pessoas falam, mas elas falam e elas não raciocinam sobre o que elas estão falando, né? Elas não pensam sobre o que elas estão falando. E não é comprovado que realmente é isso, tá certo? Então isso é uma superstição. Ele defendia, então, o que o Pedro trouxe aí pra gente, o uso da razão, o uso do raciocínio, tá? Para você conquistar uma liberdade, para você pensar por si próprio, tá? Quando eu não raciocino sobre as coisas, de acordo com Descartes, eu sou manipulado, eu não penso por mim próprio, né? Eu fico só repetindo o que as outras pessoas falam. Assim como Locke, ele defendia uma liberdade religiosa, tá? Ele defendia também a liberdade de expressão e ele condenava as injustiças sociais. Ele condenava também privilégios, por exemplo. Para o René Descartes, na sociedade, uma pessoa não deveria ter mais privilégio que as outras. Todas deveriam ter os mesmos privilégios, tá? E o Descartes também é contra uma dominação religiosa e contra o absolutismo, que é aquele tipo de política que a gente viu no governo do Orange ou do Luís XV. Do Luís XV. Do Luís XV, muito bom. Ambos são a favor do uso da reflexão para você se chegar a uma teoria, tá? Então imagina, turma, se a gente estivesse num culto de igreja, esses dois aí, lá, o pastor que aquilo que o pastor estava falando merecia antes ser raciocinado. Tá? Alguém falou alguma coisa aí? Tava travando. Travando. E agora, melhorou?
O que você falou no começo desse slide travou. E agora tá melhor? Sim, Melhorou o áudio? Melhorou. Beleza. Leite de padaria do caralho, mano. Bom, o que eu tava falando ali na virada do slide é que ambos, né, defendem a liberdade de você pensar e que você só alcança a verdade se você pensar. Então, se você estiver num culto de igreja, né, ouvindo um pastor, e você é o Descartes ou você é o Locke, por exemplo, eles vão estar lá e eles vão falar assim, não, mas isso não é desse jeito. Eles vão estar refletindo sobre o que o pastor fala o tempo todo. Enquanto tem pessoas na igreja que vão estar lá na igreja e vão estar assim, é verdade. Se Deus falou, é isso mesmo. Se a Bíblia falou, é isso mesmo. Eles vão, não, mas é verdade, pastor. Não, verdade, pastor. Porque são pessoas que não estão raciocinando sobre o que elas estão ouvindo. Alguém aqui já passou por essa situação de ficar ouvindo uma pessoa ou ouvindo uma informação e ficar pensando o tempo todo naquilo que ela está pensando? Naquilo que a pessoa está falando? Sim. Então vocês usaram a razão. Ai, que lindo, que orgulho de vocês. Vocês são racionais, tá? E vocês já viram uma situação onde as pessoas só abaixam a cabeça e falam, é verdade, é isso mesmo? Já. Essa pessoa usou a razão? Usou o raciocínio? Não. Não, é isso mesmo. Trago aqui cenas do melhor filme do mundo. E quem falar que não reprovou de ano. Que filme é esse? Harry Potter. Eu sabia. Eu sabia que vocês iam concordar. É o melhor filme do mundo, cara. Ninguém produz um filme melhor que a saga Harry Potter. Bom, é o seguinte. Por que eu trouxe... Saúde. Alguém espirrou aí. Não é Covid não, né, gente? Pessoal, tá na internet. Estamos tudo em casa. Então não precisa se preocupar, não. É isso mesmo, valeu. Bom, por que eu trouxe essas cenas do filme Harry Potter aí pra gente? É a cena em que o professor Horácio Slughorn convida os melhores alunos para fazer um jantar na casa dele, tá? Isso que o professor Horácio faz aí no filme não acontece só no filme. Isso acontecia há muito tempo na história, durante o período iluminista. Muitas pessoas ricas e inteligentes faziam jantares para pessoas inteligentes também, para que elas melhorassem as suas ideias, para que elas pudessem pensar melhor. Então, aonde foi que nasceram as ideias iluministas? É sobre isso que a gente vai falar agora. Primeiro, no século XVI já existia universidade, mas quem ia para a universidade? Pessoas que eram da igreja e a realeza. E nas universidades, o que era ensinado? A Bíblia, a vida de Jesus, a vida de Jó, a trajetória de Moisés, a trajetória de Abraão, o quanto era importante se manter firme na fé. Então, eram coisas desse tipo que eram ensinadas na universidade. Foi por isso que, secretamente, alguns pensadores começaram a criar as academias científicas. As academias científicas, elas serviam para os jovens nobres e para os burgueses. Burgueses são os comerciantes, tá certo? O que se estudavam ali nas academias científicas? Um pouco de matemática, filosofia, porque debater é uma delícia, e se estudavam línguas também, para que as pessoas pudessem viajar e saber o que falar, né? E se estudava política, né? As ideias do John Locke, por exemplo, são importantes estudos políticos que eram estudados nessas academias científicas, tá? Foi nessas academias científicas que nasceu a ideia, por exemplo, de que ao invés do absolutismo, o poder político fosse dividido em dois blocos, né? O bloco legislativo e o bloco do executivo. Nos livros do John Locke, ele diz o seguinte: ao invés do rei mandar na porra toda, o que acontece? Eu tava fechando a porta. O rei executa a lei, faz a lei tornar-se realidade, e o parlamento, por trás do rei, escreve as leis, define como deve funcionar, tá certo? Então essa era a ideia básica do John Locke. No Brasil, a gente tem todo o poder acumulado no presidente ou ele está dividido, né, entre outras lideranças, outras pessoas? O que vocês sabem sobre isso? Contem aqui para o pai. Está dividido na República do Brasil. Exatamente, tá? Então o poder aqui no Brasil, ele é dividido entre as pessoas, tá? Essas ideias foram, né, defendidas pelo John Locke e estavam chegando nesse momento histórico à realidade, tá?
Quem começou a estudar muito sobre isso, né, ler muito John Locke, eram pessoas que eram médicos, professores, advogados e comerciantes. E aí, no rolar da sua profissão, essas pessoas iam passando isso para a sociedade que não estudava, sabe? Então, por exemplo, um advogado, na hora de defender as pessoas, ele falava um pouco sobre isso. Um professor, na hora de ensinar a criancinha a aprender a escrever o A, ele ensinava um pouco sobre isso. E os médicos também. Então, quem frequentava as academias científicas? As pessoas que iam se tornar esses profissionais. E a sociedade ficava por fora? Não, a sociedade não ficava por fora. Quando essas pessoas voltavam para a sociedade, elas começavam a ter um pouco desse contato, tá certo? Além das academias científicas, as ideias do iluminismo também surgiram em clubes de leitura. É como se fosse, por exemplo, hoje os moleques fazem uma reunião para jogar Free Fire. Ah, vamos todo mundo jogar Free Fire na casa do Pedro, bora. Vai todo mundo jogar Free Fire na casa do Pedro, aí eles batem mó papo, jogam Free Fire, um passa Covid pro outro, é aquela coisa danada, né? No passado... Nice. No passado, as pessoas faziam clubes de leitura, onde uma ia ler pro outro. Aí a Saeli vira pra mim, a Saeli fala, puta negócio chato da porra, né? O pessoal ia pra casa do fulano, pra um ficar lendo pro outro. Mas por que isso? Vamos lá, né, gente? Não tinha internet, não tinha Free Fire, não tinha celular. Ou seja, o que restava pra gente? Vamos ser mais inteligentes, vamos ler aqui um pro outro. Vocês entenderam? Sim. Sim. Havia uns lugares também que vendiam café, né? Vendiam um cafezinho com pão, tal, para as pessoas trocarem um papo. E algumas festas privadas, como a gente viu aí no exemplo do Harry Potter, né? Festas para um público seleto, para um público mais inteligente, ok? Como que tá a narrativa da aula para vocês? Está dando para acompanhar? Tá. Sim, tá de boa. Que delícia! Agora eu quero ouvir mais vocês, tá? Eu trouxe para vocês aqui um quadro muito famoso chamado Uma Noite no Salão da Madame Geoffrin. Vocês estão vendo aí que a Madame Geoffrin... Se a Madame... Travou? E agora? E agora? Como é que eu tô? Tô bem? Tô legal? Aqui tá de Tá boa. de boa. Tô de boa? De boa. Beleza. Esse quadro aí, né, que vocês estão vendo da Madame Geoffrin, se ela fosse aparecer hoje no Jornal Nacional, ela ia ser presa, né? Porque olha a aglomeração aí na casa da Madame Geoffrin. Já começa que tá todo mundo sem máscara, um absurdo isso, né? E aí todo mundo é rico, que tá todo mundo de peruca, né? Professor, os franceses não gostavam da calvície? Não, eles odiavam a calvície. Para os franceses, o ideal de beleza deles era que todo mundo tivesse cabelo. Mas como quase ninguém tinha mais cabelo, nessa época era todo mundo já de idade, né? Eles botavam uma peruquinha para ficar bonito, tá? Eu vou mandar fazer umas perucas para vocês também, para vocês ficarem igual os franceses. Não! Ah, mas gente, vocês ficariam bonitinho. Imagina uma peruquinha dessa no Eduardo, uma peruquinha dessa no Elias. É. Vamos mandar fazer uma pro Vitor também. Colocar uma peruquinha branca dessa no Vitor. Chegasse um lá de Black Power, de boa, mané. Eu preferiria usar o Black Power. E o mais bonito é os cachinhos, né? A peruquinha bem assim, os cachinhos na ponta. A peruquinha e os cachinhos, a coisa mais interessante, né? Esses cachinhos é muito brega. Ai, meu Deus do céu. Parece que você tirou os bobs da Dona Florinda, tá? Eu marquei no quadro da Madame Geoffrin, né, essa festinha aí que ela fez, eu marquei alguns números, vocês devem estar vendo aí. O número 1 ali, eu vou expandir agora para vocês, é nada mais, nada menos que ela. Vamos conhecer essa personagem, né? A Madame Geoffrin era uma mulher rica que recebia na casa dela intelectuais, pessoas, para ela promover uma social, para ela promover uma resenha, né, para ela fazer uma festa. E quem era o público que ela escolhia? Porque ela escolhia quem ela convidava, tá? Ela escolhia pessoas ricas, estrangeiros, né? Ela escolhia artistas. Toda quarta-feira era só os homens letrados, tá? Inclusive, ela era tão rica, essa mulher, gente, que ela bancava artistas, né? Ela era aquele tipo de véia rica que escolhe um jovem pintor lindo, sensual, maravilhoso, gostoso, delicioso, apetitoso, e ela bancava o cara, ela bancava a carreira do artista, tá? Olha, queria eu ter uma Madame Geoffrin na minha vida, né? Ela era uma rica e ela era uma amante das artes, tá? Ela, nesse quadro aí que vocês estão vendo, né, ela promoveu uma reunião
chamada de reunião para ela contar a história do órfão chinês, tá? É assim que ficou conhecido esse quadro. E dizem que nessa reunião ela teria feito essa reunião para contar essa história. Mas agora eu vou falar a parte mais engraçada para vocês. Esse quadro, na verdade, é uma superstição. Isso não aconteceu de verdade, tá? Ela nunca se reuniu com essas pessoas que estão aí para contar a história do órfão chinês. Mas já está comprovado historicamente que essa mulher fez várias sociais, várias resenhas na casa dela, tá certo? Essa em específico não aconteceu, mas aconteceram várias. Vocês entenderam isso que eu falei? Sim. Sim. Entendi. Mais ou menos. Travou muito pra mim. É que às vezes a gente vê uma imagem, a gente vê um quadro e a gente pensa que aquilo aconteceu historicamente de verdade. Mas algumas coisas, elas são apenas construção. Como assim? É uma ficção, tá certo? Nem tudo que a gente vê, quem foi aluno meu no 6º ano sabe disso, né? Nem tudo que a gente vê no filme, na imagem, é historicamente real, tá? Às vezes é uma ficção, e no meio da ficção as pessoas dão uma viajada, elas dão uma caprichada, tá certo? Quem já ouviu isso de mim ou de outro professor de história? Eu ouvi do Wilson. É isso mesmo, tá? Então a gente viu um quadro da Madame Geoffrin que mostra que vários intelectuais se reuniram na casa dela. O Voltaire, né, que tá aparecendo aí na tela de vocês, é um dos que tá lá. Mas assim, o que é real, professor? É real que a Madame Geoffrin fazia várias festas, mas não é real que o que a gente tá vendo ali aconteceu de fato, tá? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. O Voltaire, que é um busto, né? Deixa eu voltar lá na imagem para vocês verem. Ó, o Voltaire aqui no quadro, ele é o número 2, tá bom? É um busto ali só de mármore, tá certo? Ele é um pensador do iluminismo também, assim como Descartes e assim como Locke, tá? Nas ideias do Voltaire, o rei deveria ser capaz de atender o interesse dos súditos dele, tá? O rei deveria dar liberdade para os súditos, tá? E o rei deveria dar liberdade de expressão e combater a perseguição do clero, a perseguição da igreja, tá certo? Entenderam direitinho a ideia do Voltaire? É, mais ou menos. Então, ele é um intelectual da liberdade, entendeu, Eduardo? Ele é um intelectual que vai valorizar um rei, ele não é contra a monarquia, ele é a favor da monarquia, desde que a monarquia não desrespeite a liberdade das pessoas. Ficou melhor para você? E aí, deu para entender melhor agora? E os outros? Deu para entender isso direitinho? Sim. Sim. Mais ou menos. Então, ó, vamos voltar no Voltaire. O Voltaire, ele é um pensador iluminista. Ele estava vivendo ali no século XVI, criticando, ensinando as pessoas, falando as ideias dele. E o que ele mais defendia? O Voltaire, ele defendia a continuidade da monarquia, a continuidade do rei, desde que o rei não proibisse a liberdade das pessoas. Melhor agora? Uhum. Muito Sim. bem. Sim. Agora a gente vai falar de outro ricaço que está sendo representado nesse quadro, o Barão de Montesquieu. Montesquieu é uma região, tá? Lá da França. E o Barão de Montesquieu, ele criticava a moral e a religião. Então, tudo aquilo que era falado pelos religiosos, o Montesquieu ia lá criticar, meter o dedo, tá? E o Montesquieu, ele dizia que as leis, elas não deveriam seguir o desejo do rei, né? As leis, elas deveriam seguir a vontade da sociedade. Então, se a sociedade não deseja, né, por exemplo, que se proíba o aumento do preço, o rei não pode permitir que o preço das coisas aumente, tá? Então, o rei sempre tem que ter, ele sempre tem que visualizar o que a sociedade quer e transformar isso que a sociedade quer em lei. É isso que o Montesquieu defendia, tá? E diferente do Locke, o Montesquieu dizia que a política, o poder político, deveria ser dividido em 3 forças. O grupo daquelas pessoas, aqueles políticos que criam as leis, as pessoas que executam as leis criadas e as pessoas que julgam
se as leis estão sendo seguidas ou não. O nome disso é legislativo, executivo e judiciário. Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem um grupo de vereadores. Os vereadores em São Paulo, eles são legislativo. Eles escrevem leis, tá? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ele escreve leis? Não, ele é o executivo. Ele é o executivo, então ele garante projetos aonde as leis serão seguidas. Por exemplo, o cartão merenda da prefeitura. Existe um projeto de lei dos vereadores dizendo que uma criança da prefeitura não pode estudar sem alimentação. Ela tem que ter a sua alimentação garantida. Então, algum vereador, alguma vez, escreveu isso, tá certo? Aí o que acontece? O prefeito, ele é obrigado a criar um projeto aonde essa lei vá acontecer de fato. O cartão merenda ou a comida que vocês comeram na escola. Entenderam o legislativo e o executivo? Uhum. Aí o que faz o judiciário? Vamos supor que alguém na sociedade denunciou o Bruno Covas porque o Bruno Covas não está seguindo o legislativo. O judiciário entra com processo contra o Bruno Covas e obriga o Bruno Covas a cumprir a lei. Então o judiciário funciona como se fosse a regulação, a garantia de que as leis serão seguidas, tá certo? Na opinião de vocês, a divisão dos três poderes, ela é essencial ou pode concentrar tudo isso na mão de um rei, na mão de uma pessoa só? Ela é essencial. 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 Então, vocês vão me perguntar, professor, o que acontece atualmente, 2021, se não há essa divisão? A gente chama isso de ditadura, porque não há, por exemplo, como você reivindicar seus direitos numa sociedade que não tem essa divisão. Quando não há essa divisão social aí, gente, a gente tem um lugar, a gente vive, né, num lugar onde você não tem direito a nada. Você só tem direito a obedecer o que os outros querem. Agora, se você vive numa sociedade onde existe essa divisão de poder, ao invés de uma ditadura, nós temos uma democracia, tá? Onde existe participação popular e aonde os políticos não podem fazer o que eles bem entendem, tá certo? Então, assim, o que é o Montesquieu? O Montesquieu, ele é um avanço nas ideias do Locke. O Locke dizia o seguinte: não pode só o rei mandar, tem que ter um parlamento. Daí vem o Montesquieu e ele fala, além do parlamento, tem que ter o judiciário, que garanta que as coisas vão acontecer, inclusive tire o rei do poder, caso as coisas não aconteçam, tá certo? Eu vou falar para vocês dois exemplos, né? Um exemplo só, na verdade, de quando isso aconteceu no Brasil. Vocês sabem o que é um impeachment? Sim. O que é um impeachment? Sim. É quando É. a sociedade pede para o presidente sair do... Como é que fala? Da presidência. Mesmo. Da presidência. Isso mesmo, Rebeca. Então, o que acontece? A sociedade pede, o judiciário entra com um processo de impeachment e automaticamente o presidente perde o poder e assume o vice dele, tá? Então, esse é um exemplo claro de como que é importante a divisão dos três poderes, tá certo? Eu espero que vocês sigam para o ensino médio, na formação de vocês, entendendo direitinho o que é esses três poderes e a importância deles, tá certo? Bom, a última pessoa que eu quero mostrar no quadro da Madame Geoffrin é esse nome que eu adoro falar o nome dele, porque sai bonito o som, ó, Jean-Jacques Rousseau. Ó que lindo, gente, ó, Jean-Jacques Rousseau. Quem quer tentar falar aí em casa? Jean-Jacques Rousseau. Ai, adoro vocês tentando falar francês, a coisa mais linda do mundo. Est-ce que tu parles français? Je parle... Parece um travadinho. Vou fazer uma pergunta, eu quero quem consegue responder. Je parle français? Sim. O que eu falei? O que eu perguntei? Se a Bom dia, gente sabe- francês? Se vocês falam francês, isso mesmo, je parle français. Vocês podem falar oui. Oui. Oxi. Oui. Oui. Oui, merci.
O Messier, ai, que lindo. Quem falou o Messier aí? Eu. Ai, seu fofo. Bom, vamos lá. O Jean-Jacques Rousseau, ele defendia que o governante, a pessoa que está no poder, ele deveria se entender, se enxergar como um funcionário do povo. Ou seja, ele está ali para fazer as vontades da população. Tá? O Jean-Jacques Rousseau, então, ele é um defensor da República. Porque, na opinião do Jean-Jacques Rousseau, é assim: o cara tá no poder para fazer as vontades do povo. Se ele não faz as vontades do povo, o próprio povo tira ele e troca por outra pessoa. Isso acontece através do voto e das assembleias populares, tá certo? Então, o que é a República? No Brasil, por exemplo, né, a gente sabe que o presidente não vai ficar no poder para sempre. Ele vai ser tirado. Quem vai tirar ele? O voto popular. Isso é a República, tá? É um regime político aonde quem está ali no poder não está ali para sempre. Ele vai ser tirado através do voto popular, tá? Quem ainda não sabia o que era uma república está entendendo o que é uma república agora. Então, o voto é a garantia, gente, de que vocês não vão ter o político safado, cachorro sem vergonha lá o tempo todo, tá certo? O Jean-Jacques Rousseau acreditava também que, além da liberdade, as pessoas deviam ter igualdade, né, nos seus direitos, e elas não deveriam sofrer injustiças. As pessoas não deveriam passar fome, elas não deveriam não ter acesso à educação e não ter acesso à saúde, tá certo? Bom, eu falei do Rousseau, eu falei do Montesquieu, eu falei do Voltaire, né? E eu queria perguntar para vocês, dos três que vocês viram aí, quem vocês mais curtiram desses pensadores? Por quê? Valendo um ponto na média. Qual que é os 4 nomes? Então a gente viu o Rousseau, a gente viu Montesquieu e a gente viu o Voltaire. Voldemort. Voldemort não foi seguido. Voltaire. Montesquieu. Voltaire. Voltaire. Tem gente que está dividida aí. Voltaire. Tem gente que está dividida entre Voltaire e Montesquieu. Quem mais? Quem ainda não falou? Voltaire. Depois eu vou ver quem não falou para eu não dar ponto na mente. O outro, né? Tem esse mosquito aqui. Voltaire também. Voltaire. Bom, agora eu quero que uma ou duas pessoas se prontifiquem, né, a aumentar a sua nota e falar o seguinte para mim. Por que vocês escolheram essa pessoa? Eu achei a forma dele um pouco mais justa. Quem mais? Quem mais? Eu concordava com as ideias do Voltaire, né? Deu uma cortadinha, fala de novo. Eu concordaria com as ideias do Voltaire. Mas, tem um mais aí? Mais o quê? Não, é só isso, só você concorda com isso? Só concordo. Sei. Próxima aula tem prova oral, 8º ano. A prova oral de vocês vai ser o seguinte. Oi, quem quer falar aí? Tá, não, foi só alguma coisinha. Vocês vão perceber que nessa aula eu apresentei vários homens, né, do sexo masculino, que é essa coisa, né? Mas eu tenho uma proposta para vocês. O iluminismo não foi feito só por homens. Na verdade, haviam muitas mulheres inteligentes envolvidas na sociedade. Então, a prova oral, valendo nota de 0 a 10 na semana que vem para vocês, é a seguinte. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de pessoas, de mulheres que estavam envolvidas no iluminismo, tá? Essas 4 aí tem a imagem delas e tem o nome delas, né? Tá na ordem, tá na sequência. Então, a primeira é a Jane Julie Leonor, a segunda é a Claire Joseph Lery, a terceira, a Anne-Marie Fiquet de Bocage, a terceira, a Mary Wortley Montagu, tá? Essas mulheres, elas defendiam ideias e elas exerciam atividades da sociedade que faziam elas mostrarem as ideias dela para as pessoas. O que eu quero de vocês na semana que vem? Que cada um de vocês pesquise um pouco sobre essas mulheres
Escreva um pouco sobre uma dessas mulheres no caderno de vocês, e na aula que vem, falem um pouco sobre uma delas. Deu para entender? Sim. Sim. Vamos lá, step by step, passo a passo. Escolha uma dessas 4. Pesquise sobre essa mulher que você escolheu. Escreva um pouco sobre essa mulher que você pesquisou. E na aula, fale um pouco sobre essa mulher que você pesquisou, tá certo? Então, esses são os 4 passos básicos para a semana que vem, ok? Tá, ô professor, Oi. quando eu falar, escreve um pouco, quando é o senhor que fala, no máximo são 20 linhas, não é? Não, pode ser umas 5, tá bom. É coisa básica, sabe? Resumão do resumão mesmo, ok? Pô, você tá jogando? Bom, Oi? agora, prestem atenção aqui, fala do professor. Eu vou falar sobre um outro pensador iluminista que trouxe uma importante ideia. Eu vou falar sobre o Adam Smith. O Adam Smith, no iluminismo, ele pensou em como as pessoas poderiam enriquecer mais. Quem aqui quer ficar rico? Quem aqui quer virar um milionário? Levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo. Bom, na opinião, misericórdia, todo mundo aí quer ficar rico, eu vou fazer o seguinte, hein? Ó, como eu sou o professor de vocês, obrigatoriamente, quando vocês ficarem ricos, eu quero 1% da fortuna de vocês. Tá bom. Eu dou 3%. Aí sim, hein? Ó, é o seguinte. 0,5%. Meio? Ai, muquirana, mão de vaca, meu Deus. Ó, quem é que tá jogando aí, gente? É o Juan. É o Juan? Eu não tô jogando não, pô, é meu primo aqui. Ô, Juan, fala pro seu primo e baixinho aí. Beleza. Jogando Juanzinho, PS2, nervoso. né, ali, depois me ensina que eu não sei jogar isso, Juan. É o seguinte. Não, pô. Depois você É o me ensina. PlayStation. Eu quero aprender a jogar. Ô, filha da puta, desliga essa porra agora. Melhor que treta do Big Brother, para tudo. Seguinte, né? O Adam Smith escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. E nesse livro, A Riqueza das Nações, ele mostra como que um país pode se tornar rico, né? Valorizando as ideias do comércio, de venda, né? E principalmente se focando na lei da oferta e da procura. Como que funciona a lei da oferta e da procura? Quando muita gente quer uma coisa, o governo, os comerciantes podem subir o preço das coisas, tá? E quando poucas pessoas querem, o preço disso tudo cai, tá? E para ele, o governo não deve mexer na economia, ou seja, o governo não deve definir preços, o governo não deve proibir a comercialização de certos produtos e nem impor largos impostos a quem é comerciante, a quem vende, a quem é dono de indústria, tá certo? Bom, a princípio, quando as pessoas viram o pensamento do Adam Smith, as pessoas começaram a olhar para isso e falar, nossa, que bacana, que legal, vamos testar, tá? Mas eu falei aqui, nessa aula, de uma pessoa que é extremamente a favor da ideia de igualdade social. Eu vou voltar aqui, ó, para o Jean-Jacques Rousseau. Ele era contra as injustiças sociais, gente. Então eu vou trazer um problema nessa aula para vocês. O problema é o seguinte. Na opinião de vocês, quando um governo ele abandona a economia, ele deixa a economia na mão dos comerciantes, o governo também está abrindo espaço para que aconteça algumas injustiças sociais? Trouxe um problemão agora para vocês. Sim e não, depende de quem estiver comerciando. Depende do comerciante. Eu gostei muito disso. Quem falou isso aí, gente? Fui eu aqui, professor Eduardo. Não, mas também tem que saber do que o governo está tomando conta. Como assim, Pedro? Porque ele defendia o pensamento liberal. O pensamento liberal defende o Estado mínimo, certo? Certo. Então, tem que saber qual que seria a parte do comerciante, porque às vezes é difícil. Obrigado, gente. Todo mundo que está nessa aula, presta atenção que o Pedro falou uma coisa muito legal. Existe um homem, né? Ele já morreu há muito tempo, o nome dele era Keynes. E o Keynes, ele dizia o seguinte,
todo mundo que, a partir do momento que você nasceu, tem coisas que você tem que ter como direito. Tem coisas que você não pode viver sem isso. O Keynes, na verdade, nem o Voltaire já falava disso, né? O Voltaire que a gente viu hoje, ele já falava disso, e o Keynes só continuou essas ideias. Isso que o Keynes falou que, tipo, ninguém pode viver sem isso é chamado de estado mínimo. Por exemplo, saúde. Vocês acham que uma pessoa pode viver a vida dela sem ter alguém para cuidar da saúde dela? Não. Não. Comida. Alguma pessoa pode viver sem comida, gente? Não. Bom, professor, pelo corpo humano a gente pode ficar 3 meses sem comida, no máximo. No máximo. Não, ainda mais se a morrer. pessoa for baiana, né? Qual é a piada do baiano que eu não sei aí? Ah, não, é por causa que tem um baiano, mano, que ele dorme bastante, tem baiano que come bastante. Aí dá mais um cuscuz, tá ligado? E a avó baiana. Minha avó Não, Tem uma mas, ô, musiquinha, depois eu vou te mandar, professor. não, mas uma manda- coisa, eu manda sempre pra me ver. pergunto, será que o sulista come pedra de gelo no café da manhã? Por quê? Por quê? Nada, eu Caraca, acho. professor, você não entendeu a piada, cara. Não sei, me explica que tem piadas que eu não consigo ter. Eu sou lerdo, gente, pra algumas coisas, meu Deus. É, eu também sou lesado, pô. Eu sei que lá faz frio pra caramba, eu associei com frio. Então, O professor é Então, atualizado, mas nem isso tanto. mesmo. É, exemplo também, eu fico zoando os carioca, falando que eles comem bala de 150, pô, do cafezinho da manhã, sabe? Ah, entendi. Agora sim. aquela Bom, zoada galera. brasileira básica, professor. Então, vocês estão falando aí, ó, que tem coisas que o corpo humano precisa, ele não aguenta. Isso o Keynes chamava de estado mínimo. Ou seja, o Pedro falou o seguinte: o político que está lá no poder, ele tem a função de garantir isso. Então, ele tem que, às vezes, ele é obrigado a fugir um pouco da ideia do Adam Smith. Então, quando o Adam Smith pensou, né, no livro dele, nas ideias dele, ele era totalmente contra a intervenção do governo. Só que aí vem outros estudiosos depois do Adam Smith e diz, espera aí, se for para garantir para a sociedade o direito mínimo, o estado mínimo, o governo tem que fazer alguma coisa. É por isso que no Brasil, gente, muitas vezes a presidência vai intervir direto na economia, por exemplo, fixando o preço de algumas coisas. Porque tem surtos no Brasil, vocês mesmos acho que já viram, por exemplo, o surto do aumento do arroz, o surto do aumento do tomate, do ovo. Aí o que acontece? A sociedade passa a não acessar essas coisas Carne. e o poder da carne, como a gente está presenciando agora, né? E aí o presidente tem que fazer o quê? O presidente tem que fugir da ideia do Adam Smith, né? De não mexer na economia, e ele tem que mexer na economia, tá? Mas no começo, como o Adam Smith é o pai do capitalismo, é o pai da ideia de riqueza, o que acontece? O Adam Smith não tinha pensado ainda nessa questão da injustiça, dos direitos, nem deu tempo. O Adam Smith viveu a vida dele pensando em como que uma pessoa pode se tornar rica. Mas aí depois outros estudiosos vieram e foram analisar, porque não dá para seguir exatamente o que o Adam Smith propõe, tá? Mas em alguns casos o governo também não precisa limitar demais a economia, como a gente vai ver muito lá no 9º ano, tá certo? Bom, meus amores, agora a gente fecha a aula falando da importância do movimento do iluminismo, tá? Antes de eu falar desse último slide aqui para vocês, eu queria fazer uma pergunta. Na opinião de vocês, o momento histórico que a gente chama de iluminismo, ele pode ser considerado um passo adiante, um passo no progresso da sociedade mundial, Sim. assim? Sim. Sim. Bom, um grande exemplo do quanto o iluminismo, né, foi importante, gente, é o trabalho do Diderot e do Alambin. Eles viveram também na época do iluminismo, mas o que eles tiveram como trabalho, como função? Eles criaram um jeito da sociedade conhecer o máximo de coisas possíveis. Então eles criaram uma coleção de livros de A a Z, tentando explicar sobre tudo que várias pessoas conheciam, tá? Hoje, a gente não precisa mais desses livros, né? Esses livros ficaram conhecidos no passado como a enciclopédia. Alguém já viu isso, gente, pessoalmente? Não. Já. A Lilian,
Uma A vez. Lilian tá aí na aula ainda? Lilian, você... Tinha duas, tinha uma azul e uma vermelha. Ah, a Lilian tinha duas, olha. Eu tive uma também. Minha mãe pagou, na época, 500 pau numa dessa. Minha mãe disse que Caraca. ela pagou parcelado de uma Imagina vida. hoje. Exatamente. Imagina hoje. Gente. Imagina hoje quanto tá custando. Ela ocupava um espaço do caramba. Aí, pra vocês terem noção, era assim, a professora passava um trabalho na escola, ela falava assim, eu quero que vocês façam um trabalho sobre todas as capitais do Brasil. Aí a gente chegava em casa, listava, colocava lá no caderno o nome de todas as capitais do Brasil, pegava esses livros, ia pesquisando nesses livros cada capital, e a gente ia lendo e resumindo o que esses livros falavam sobre cada capital. Hoje a gente precisa desses livros, gente? Não. Depende, né? Depende, Sim, porque... não. Depende, Ainda por causa que vai lá saber se a pessoa não tem internet em casa, né? Ou o vizinho fica roubando também. Entendeu? Então, o que que acontece? Atualmente, né, existe a possibilidade de você fazer tudo isso apenas digitando. Então, você vai lá, coloca lá, Manaus. E aí o Google vai te dar várias informações sobre Manaus. Inclusive, o Google, a primeira coisa que o Google vai te dar é uma página da famosa Wikipédia, né? Que é nada mais, nada menos que a evolução da enciclopédia. É a evolução daquilo que o Diderot e que o Alan Burke começaram, tá? Aí vocês vão me falar, nossa, professor, a Wikipédia, então, em termos de conhecimento, é o negócio mais avançado que existe? Nem tanto, porque você senta, você tem que digitar e tem que ficar lendo lá, né? Eu posso simplesmente comprar uma Alexa e falar, Alexa, fala pra mim, por exemplo, a história de Alexa, fala pra mim a história de Hong Kong, vai. O que acontece quando eu faço isso? Ela simplesmente fica funcionando todos os sites e depois dá uma resumida, né? Exatamente. A Alexa começa a te contar, você começa a ouvir e começa a desfrutar, né? Tudo isso graças à ciência, graças à pesquisa, graças à liberdade de pensar, graças à liberdade de você poder se expressar e estudar, tá certo? Então, esse foi o grande legado dessa aula que a gente teve hoje, tá certo? E isso fez com que os reis mudassem, tá? Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de pessoas que trabalharam na realeza, né, e que tiveram governos monárquicos já inspirados nessas ideias de conhecimento. Eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, tá? O Marquês de Pombal foi um rei que valorizou demais a educação. O Carlos III, ele valorizou demais a liberdade religiosa. E o Frederico II, né, protegeu demais pesquisadores e cientistas, tá, gente? Eu acho que nesse momento histórico que a gente está vivendo, né, vocês já devem ter escutado demais o jornal ou as pessoas falarem sobre a valorização do conhecimento, a valorização da ciência. E eu quero que vocês se sintam empoderados para vocês também defenderem o conhecimento e também defenderem a ciência. Porque vocês estão vendo aqui nessa aula o quanto essas coisas são importantes, gente, tá certo? Quero ouvir vocês agora, nós encerramos a aula. Vocês têm alguma consideração? Como foi essa aula para vocês? Deu para absorver bastante coisa? Deu para anotar bastante coisa? Abram o microfone de vocês e podem ir falando. Sim, professor, deu. Deu pra anotar bastante coisa, deu pra entender. Só não deu pra entender numa hora que pro senhor ficou travando um monte de vez e eu não consegui entender uma certa parte. Vou ter que voltar no vídeo Sim. depois. Ah, beleza, que bom que eu gravei. E aí, os outros? Ah, Consegui entender bastante coisa. Lilian, vai ser desafiador traduzir tudo isso ou para você ok também? Ok, eu tô aqui assistindo e traduzindo já. Eu vou precisar só do começo que eu perdi. Ai, arrasou. Muito bem. E aí, gente? O criador da Wikipédia é o Lambert. Lindo Lambert. Lambert, muito bem. Maria Clara, que tá aí, tudo bem para você? Suzana tá quieta também. Vamos ver o chat aqui. Eu falei, Suzaninha, e aí, tudo bem, Suzana? tudo ótimo. Muito bem. Então, ó, sexta-feira da semana que vem, 10h20 da manhã, a gente tem um segundo encontro. A gente vai falar um pouquinho mais
sobre a Inglaterra agora, em um momento muito importante da história que é chamado de Revolução Industrial. Tá bom, gente? Preciso que vocês participem bastante da aula. Eu vou ficar voltando esse vídeo a semana toda, porque eu quero avaliar como está a participação de cada um de vocês. Enquanto a gente estiver aqui no Google Meet, não é só o Lucas falando, tá? É vocês, ó, arregaçando também, tá? Eu tô conseguindo visualizar o chat só agora, então eu vi que a Rayane escreveu, né, que conseguiu entender bastante coisa, certo? A Maria Clara também. Nem sempre dá para eu ver o chat, é por isso que eu preciso de vocês com o microfone aberto, que como eu fico com slide, às vezes eu não consigo acompanhar o chat, tá? Quero agradecer a presença de todo mundo. Quero agradecer a presença de todo mundo e mandar um beijão no coração de vocês, tá? É isso. Beijo. Beijo. Falou, Tchau, professor. professor. Tchau. Gente. Aí, finalmente, eu vou poder zerar God of War. Aleluia. Adorei. Oi. Ai, seus viciados. Tá bom, Lá na show. aula do, Falou. na aula do Juarez, entrou alguém que falou que virou a noite jogando. Eu dei risada. Meu Ah, Deus do eu virei céu. mesmo. Foi você também, Juan? Não foi o Iago que falou que tinha virado a noite jogando. Ah, mas eu praticamente, eu virei aí à noite jogando Free Fire. Aí, E também jogando Among Us. eu sou velha, eu viro a noite assistindo série. Eu Ah, também. de Tô fora eu assistindo assisto uns animes. Lilian, tô assistindo Game of Thrones. Aquilo é maravilhoso. Adoro, maravilhoso. Maravilhoso. Só que aí eu tenho aquele erro, né? Eu li o livro primeiro, depois eu fui ver o vídeo. Mas tudo bem, tá valendo. A gente conecta e vê que é muito bom também. A gente supera, né? A gente supera. Pessoal, vou derrubar a chamada, tá? Valeu, tchau, tchau. Valeu, Lucas, professor. você só Até me semana manda que vem. a gravação para fazer o começo da aula aqui, tá? Mando sim, até meio-dia, eu acho que o Google vai fazer aquele processo de renderizar, aí eu te mando, tá bom? Tá bom. Obrigada. Valeu. Tchau, galerinha. Nada. A revoar, professor. Au revoir, monsieur. Professor, toda sexta vai ter aula? 10h20. Tá bom, obrigada. Tchau. Nada, tchau, tchau.